eu vi uma extensão da Rússia até Cuba. E o Senhor disse: antigas alianças da crise dos mísseis de Cuba serão revisitadas. Haverá antigas alianças ressurgindo. E vocês verão antigos acordos vindo à tona. Então, ao vermos isso com Cuba hoje, Cuba está secretamente enviando tropas para a Ucrânia para lutar ao lado da Rússia. E eles já encontraram mais de 5 mil, com certeza. E estão pagando $2.000 para cada um. $2.000 para cada um. E o cubano médio ganha $20 por mês. Então eles estão dizendo: se você vier aqui lutar essa batalha conosco, vamos te dar $2.000 por pessoa. Então, supostamente, 5 mil pessoas já foram para lá e, ao todo, mais de 20 mil. E já encontraram soldados cubanos mortos nesta guerra. Foi sobre isso que eu te alertei que estava por vir. E eu vi, no meio da noite, submarinos russos indo para Cuba e eles iam estabelecer um quartel-general lá, uma grande frente para a crise dos mísseis de Cuba, novamente. E eu vi mulas no meio da noite. Alguém se lembra disso? Quando eu disse que vi algo biológico vindo em um container saindo de Cuba, tentando ser contrabandeado para a América para destruição em massa. Quantas vezes oramos e o Espírito do Senhor disse: vigiem Cuba, orem por Cuba e pelo que está prestes a acontecer. Ó América, observe Cuba. Pois grandes e antigas alianças da década de 1960, da crise dos mísseis de Cuba, tentarão ser restabelecidas. E vi um cabo de extensão indo de Cuba para a Rússia, prometendo-lhes liberdade financeira, saindo de debaixo da bota ocidental para se juntar aos BRICS. Mas eles teriam que se alinhar com eles, não apenas financeiramente, mas também militarmente. E estamos vendo isso acontecer exatamente como o Espírito do Senhor nos disse que aconteceria. Assista a este vídeo aqui, você precisa ver isso. Foi sobre isso que o Senhor nos alertou. A Rússia continuou seu ataque aéreo à Ucrânia com uma barragem de mísseis e drones que durou horas neste domingo. Em sua tentativa de manter o território capturado, a Rússia recorreu a países como a Coreia do Norte para obter mais mão de obra. No In-Depth desta noite, Christian Benavides relata que outro apoio também está vindo de outro aliado da Guerra Fria, Cuba. Vídeos obtidos pela CBS News parecem mostrar cidadãos cubanos capturados pela Ucrânia na linha de frente com a Rússia. Autoridades ucranianas estimam que até 20 mil cubanos foram recrutados pela Rússia para lutar como mercenários. O congressista republicano da Flórida, Mário Dias Balart. Os cubanos estão procurando qualquer maneira de sair, mas eles estão recrutando cubanos de toda a ilha, às vezes com essas falsas promessas. Autoridades ucranianas dizem que os cubanos estão recebendo ofertas de contratos de 1 ano, como este, com a promessa de um salário mensal de $2.000. O salário mensal médio em Cuba equivale a menos de $20 americanos. A idade média dos mercenários é de 35 anos. Autoridades também compartilharam cópias de dezenas de passaportes pertencentes a cubanos que eles acreditam serem mercenários. O ativista cubano-americano Orlando Gutierrez Baronat viajou para a Ucrânia no ano passado e conversou com um dos cidadãos cubanos. Ele foi de Cuba para a Rússia em um voo cheio de cubanos. Baronat diz que o prisioneiro foi informado de que faria trabalhos de construção, ajudando a reconstruir cidades destruídas pela guerra. Mas quando ele chegou lá, o que aconteceu? Quando chegou à Rússia, ele descobriu que ele e dezenas de outros cubanos estavam sendo designados para funções de combate na linha de frente. Autoridades na Ucrânia compilaram uma lista de 39 cubanos que foram mortos, mas acreditam que o número de mortos seja muito maior. Marjan Zablotsky é membro do parlamento da Ucrânia. Achamos que, eventualmente, o número de tropas cubanas chegará a pelo menos 25 mil, tornando-se o principal contingente de tropas estrangeiras na Rússia. O governo cubano negou qualquer envolvimento e disse que reprimiu redes de tráfico que recrutavam cidadãos cubanos. Isso não acontece sem o conhecimento do governo cubano.
definitivamente não acontece sem a coordenação, aprovação e apoio do regime cubano. Em grupos privados do Facebook, cidadãos cubanos compartilharam fotos usando fardas com as bandeiras de Cuba e da Rússia. Christian Benavides, CBS News, Miami. Você está me ouvindo? Só para ter certeza. Então é isso, pessoal. Como eu disse, fiquem de olho em Cuba. Pois antigas alianças da década de 1960 serão reunidas. Eles terão um novo surto de crescimento vindo de Cuba. Eu venho alertando vocês sobre isso há meses, sobre o que o Senhor estava nos dizendo para observar no meio da noite. Aqui vocês veem frutos. Aqui vocês veem frutos. Isso é muito sério. Muito mais sério do que as pessoas percebem por causa de coisas que eu vi a respeito disso e das mulas. São as mulas que são o problema, o contrabando. Há algo grande acontecendo. E enquanto vemos o governo Trump atacando a Venezuela, eles eram os outros, lembra? Eu disse, fiquem de olho na Venezuela. Fiquem de olho em Cuba. Fiquem de olho no Irã. Pois haverá uma ligação com essas nações. A questão da Venezuela era sobre o petróleo deles. E eu vi uma frente de guerra. Se você voltar e assistir esses vídeos, eu vi uma frente de guerra tentando se formar no oceano em relação à Venezuela. Está acontecendo. Eles estão dizendo que é uma guerra contra os chefes do tráfico. Isso se apresenta como um disfarce. E eu disse que eventos cisne negro iriam surgir. Vocês todos se lembram disso? Eu disse que eventos cisne negro começariam a acontecer. Aqui está parte da palavra. Vocês querem ouvir isso? Esta não é uma das vezes em que falei sobre isso. Se você nos ajudar aqui, estaremos liderando com a China, a Venezuela e todos esses outros países obscuros. Ei, você tem sido alvo do Ocidente. Você sofreu todas essas tarifas, sanções e todas essas coisas que impedem que sua economia opere livremente. Cuba, se você se juntar a nós e nos ajudar com isso, nós vamos tirá-lo do jugo ocidental, trazendo-os para uma nova era de financiamento, tentando posicioná-los, dizendo que tudo vai ficar bem se você se juntar aos BRICS. Então eu vi Cuba, e ela estava destacada. E a água ao redor de Cuba era de um azul cristalino. Mas então havia uma linha, e Cuba começou a brilhar, e começou a ganhar vida. E eu vi uma fonte de crescimento novamente surgindo de Cuba, com folhas brotando sobre Cuba. E estava crescendo, mas havia uma extensão. E eu podia ver que havia uma linha saindo de Cuba, como se fosse um cabo de internet, indo de Cuba para a Rússia, aquela região. Parecia um cabo de extensão dando vida a Cuba. E começou a brilhar ao redor da fronteira como uma luz elétrica. Parecia como quando você tem, vou te explicar assim. Quando você vê uma nuvem, como o sol brilhando através das nuvens, e você vê a nuvem brilhando com luz ao redor, e a luz passa e vaza pelas bordas das nuvens, era assim que Cuba parecia. Mas à medida que começou a brilhar nas extremidades da ilha, naquele mapa de terra, uma nova fonte de crescimento surgiu do meio dela, como se um cabo de extensão tivesse sido conectado a eles. Então, eu tenho outro ali, mas tudo bem. Não vamos assistir. É demais. É simplesmente demais. É redundante. Basicamente, tudo está dizendo a mesma coisa, avisando você repetidas vezes sobre o que o inimigo está tentando fazer.